Olá galera, hoje o canal Química em 12 tem o objetivo de te mostrar como você lidar com gás fora das CNTP. Eu sei que CNTP você conhece muito bem, até porque em aulas anteriores a gente resolveu problemas, certo? A gente acabou lidando com gases dentro da CNTP. Professor, eu não lembro o que é CNTP, então eu vou te explicar. Condições normais de temperatura e pressão, onde a temperatura tem um valor, certo? Que é de 0 Celsius ou então ali 273 Kelvin, e a pressão ela é de 1 atm. Você deve lembrar muito bem que nessas condições, CNTP, um mol de um gás equivale a 22,4 litros. Isso é muito automático na gente ao fazer uma questão, no vestibular, no Enem e tal, mas não é sempre assim, né? A CNTP não impera, ok? Só ela ali no vestibular, enfim, né, na prova que você vai fazer. Tem condições fora da CNTP. E como é que eu vou resolver um problema, achar uma quantidade, calcular o número de moléculas, se eu estiver fora da CNTP? Esse é o papel dessa aula em 12 minutos, certo? Então vem comigo, eu vou te mostrar como lidar com isso. Relembrando então, ok? E batendo mais uma vez nessa tecla da CNTP, o mol está para 22,4 litros de qualquer gás. Qualquer gás, essas condições não são válidas, a temperatura de 0 Celsius e a pressão 1 atm. Mas como eu te falei, essa é uma condição. Existem N condições que fogem a isso. E o que eu vou fazer nessa hora então, tá? Se eu estiver em condições fora da CNTP, há um caminho matemático. Não, porque você não vai decorar qual é o volume de um mol de um gás a 10 Celsius, a 3 atm, ok? A 70 Celsius, a 12 atm, você não vai, tá? Mas o legal é ter um caminho matemático para poder encontrar o volume de um mol, uma quantidade, enfim, tal, num certo volume, né, em qualquer condição. Você cria uma certa autonomia. E essa é a fórmula, certo? Esse é o caminho, a equação de Clapeyron, certo? Vai ser o caminho para você lidar com condições fora das CNTP. Essa fórmula é muito importante, ela tem uma frequência aí nas provas aí Brasil afora muito grande, tá? Até porque essa autonomia que você cria, tá? Ela aparece em estequiometria, aparece em titulação, aparece em grandezas químicas, independente, né, do momento que aparecer, você vai saber lidar com ela, tá? Então acompanha comigo. A fórmula PV-NRT, ela tem essas variáveis que indicam o que pra gente, o que cobram o que da gente, tá? A pressão não tem uma unidade fixa para você trabalhar. Geralmente, tá? Geralmente, não é regra. Você vai lidar com a pressão em atm ou milímetro de mercúrio. Até lembrando que 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio. Perfeito? Bom, apareça em qualquer unidade, você vai usar a pressão, certo? Em atm ou milímetro ali no PV-NRT. Volume, obrigatoriamente em litros. Mas por que em litros? Porque a fórmula traz o N, que é o número de mols. E em outros assuntos aqui no Química em 12, você viu que mol é compatível com litro, não com metro cúbico, não com ml. Apareceu em outra unidade, eu vou converter ali para litro e está tudo certo. Como eu te falei já, né, e adiantei, N o número de mols, né, a quantidade de matéria, de gás que eu tenho. O R é uma constante. O valor do R ele é dependente da unidade de pressão que você trabalha, né? Normalmente você trabalha com ATM e o R aparece lá como 0,082. Muitas questões dão o valor, né? Por segurança é bom estar sabendo, né? Em milímetro vai ter o valor lá de 62,3. E um detalhe muito importante aqui para fechar a fórmula, a temperatura. Tudo que você analisa, que você calcula no assunto estado gasoso tem que ser na escala Kelvin. Pegou Celsius, somou 273, jogou no PV-NRT. Feito? Bom, a fórmula é essa, certo? O caminho matemático é esse. Isso vai te dar autonomia, tá? E agora eu vou mostrar as situações que você vai ter autonomia. Você vai acompanhar comigo alguns exercícios que falam disso. Vem comigo, vamos lá. Essa questão número 1, então, você vai acompanhar comigo para você ver, então, que detalhes importantes ela tem. Eu até quero retirar as informações da questão junto contigo e montar a questão para achar o resultado, certo? E resolver esse problema envolvendo PV-NRT, envolvendo a equação de Clapeyron. Agora, essa questão, então, número 1, ela vai te mostrar como você vai usar a formulazinha do PV-NRT, né, para ter essa autonomia, para encontrar quantidade, volume, ok? Moléculas, enfim. Vem comigo. Ela fala assim, ó, uma bola de futebol de volume constante de 2,73 litros, que contém oxigênio gasoso, numa pressão de 4,1 atm
E temperatura 0 Celsius. Porém, você já vai transformar para Kelvin 273. Com esses dados, ela vai te fazer a seguinte pergunta, né? Tem duas perguntas. A primeira diz assim, ó, o número de mols do gás nessa bola. Quantos mols eu tenho? Seria muito importante você saber que quando você ganha volume, pressão e temperatura, esse trio de informações, você já tem que ter um startzinho que, pô, com essas três informações, eu encontro o número de mols. No mínimo, eu encontro o número de mols. Através de qual caminho? Obviamente, PV NRT, tá? Agora que eu tenho os dados recolhidos, eu aplico na fórmula matemática, né? É a aplicação mais direta possível, como você pode ver a mensagem da questão ali, né? Bom, pessoal, então eu vou ter uma pressão de 4,1 atm, certo? Num volume, então, ali de 2,73 litros. Eu vou encontrar o número de mols, que é o grande objetivo. O R, ok, está lá na própria questão, 0,082. E a temperatura, ela marca na forma de 2,7. Eu sei que lá falava 0 Celsius, né? Mas já está em Kelvin 273. Muito bem. Então, quanto vai valer esse Nzinho ali, tá? Para facilitar a nossa vida, esse cara, então, ele pode passar para lá dividindo. Simplificamos e temos 100. Logo, o nosso Nzinho, ele vai estar valendo, tá? Bom, pessoal, eu vou ter 4,1 sobre, tá? Ó, 8,2. 8,2. Então, o meu número de mols, ele é igual a 0,5. Ganhando volume, temperatura e pressão, você tem que ter essa autonomia de encontrar o número de mols, que é o que a letra A pede. Então, quanto a isso, resolvemos, certo? Ali a letra A. A letra B, ela vem no embalo, que é a massa do gás dentro dessa bola, tá? Quem é o gás em questão? É o oxigênio, um gás que pesa 32 unidades, ou melhor, 32 gramas por mol, tá? 32 gramas por mol. Se essa quantidade respondeu a letra A, ok? Eu posso responder a letra B de modo muito simples. Se um mol de oxigênio, ele pesando 32, se um mol de oxigênio pesa 32 gramas, então quer dizer que meio mol vai me dar uma massa igual a 16 gramas, certo? Letra A, encontramos a quantidade. Letra B, encontramos a massa do gás em questão, certo? Tem mais uma questão para a gente aplicar PV NRT e ficar craque nisso. Vem comigo. Essa segunda questão, ela tem outro objetivo. Repare a mensagenzinha dela ali, ó. Ela quer que você determine a espécie química. Quem é o gás na questão? Não qual a quantidade, sim quem é o gás. Para isso, ela vai contar para você ali que no processo de biodegradação, certo? São produzidos gases, que houve então um experimento para observar o que sai do lixo, que gás sai do lixo, e aí vem algumas informações, certo? Por exemplo, ele comenta que uma massa de 0,34 gramas desse gás está na pressão ambiente. Pressão ambiente equivale então ali a 1 atm, ou pressão normal, perfeito? Ocupa um volume de 246 ml de gás, reparem que está ml, numa temperatura de 27 Celsius, que já passamos para 300 Kelvin. E a pergunta é: quem é o gás? Sempre que eu quero descobrir quem é a espécie química, guardem essa informação por perto. Qual é a massa molar da espécie química? Essa é a grande dúvida, tá? Bom, pessoal, nós temos a massa, mas nós não temos o número de mols que essa massa aí equivale, tá? Vamos lá, né? O número de mols eu consigo usando o PV NRT, porque você sabe que volume, temperatura e pressão te leva à quantidade, tá? Temos uma pressão ali de 1 atm, a chamada pressão ambiente, um volume de 246 ml, 24,6 vezes 10 na menos 2. Não pode ser em ml, tem que ser em litros, certo? O N é o nosso objetivo. O R, então, você ganha da questão, né? O 0,082, uma constante, e a temperatura está em 300 Kelvin, 27 Celsius, 300 Kelvin. Eu plotei os valores, certo? E só me falta encontrar a quantidade. Eu vou ter aqui uma quantidade igual a quanto, tá? Você vai acompanhar comigo, quer ver? Aqui nós temos uma multiplicação em gás muito comum, que gera 24,6, certo? Então temos ali 24,6 vezes 10 na menos 2, dividido por 24,6. Simplificamos? Simplificamos, tá? Teremos então ali um N igual a 10 na menos 2. Pessoal, 10 na menos 2 é o popular 0,01. 0,01 mol. Encontrei uma quantidade.
Mas eu não quero uma quantidade, eu quero quem é o gás. Como é que eu faço? Como é que eu uso essa informação? Aí é que tá? Pessoal, esse 0,01 mol, ele apresenta uma certa massa. Ok? Esse gás, ele acaba tendo um certo peso ali, equivalente a, olha só, você ganhou da questão, 0,34 gramas. Mas o que a gente quer? Quer descobrir a massa molar, isso é, a massa de 1 mol, e não a massa de 0,01. Então a pergunta é, qual é a massa de 1 mol? Pronto, tá? Daqui vai sair a tua substância. 100 vezes mais, 34 gramas por mol. E aí, qual é a minha resposta? Vamos testando. Letra A, por exemplo, tem metano. Metano pesa 16 gramas por mol, não pode ser ele, tá? Letra B tem dióxido de carbono, CO2, que pesa 44 e não 34, tá? Letra C, oxigênio, que pesa 32 e não 34, não é letra C. Letra D, dióxido de nitrogênio, então eu vou ter ali um gás que pesa 46 e não 34, tá? A letra E, sulfeto de hidrogênio, isso é o famoso H2S, o ácido sulfídrico, né? Alguns chamam assim. Esse pesa 34, então é o gás que eu procuro, 34 gramas por mol. Certo? Pronto, ó. Então com PV-NRT é possível descobrir a quantidade de um gás e também quem é o gás em uma questão. Certo? Bom, pessoal, essa aula foi para mexer com PV-NRT, ok? E você ter domínio sobre essa parte do conteúdo da química em 12 minutos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.